Boa tarde para você, querida e querido que nos assiste. Afinal de contas, o Diário de Eva, para você que não conhece, apesar de ser um programa sobre feminilidade bíblica, também serve para os nossos ouvintes masculinos, né? A gente sempre falou isso no antigo formato e a gente carrega isso neste novo formato também. Aí você vai ver que o formato agora é um pouco mais podcast, a estrutura é diferente, a direção é diferente. Estamos aqui pela Igreja Presbiteriana da Lapa. Então, acompanhe o nosso canal, segue aí. Se você não acompanha o nosso canal no YouTube, se inscreva, ativa o sininho, porque aí você vai receber não só o Diário de Eva, mas outros muitos programas que, olha, tá show de bola, hein? E eu não tô aqui sozinha, obviamente. Eu tô aqui com a Paola Reis, porque Paola Reis é parte disso, né, pá? Claro, Diário de Eva tá no meu coração. É um plano nosso, um projeto nosso. Então a gente tem a oportunidade de trazer ele para cá e estamos de volta com uma nova temporada, né? Vamos chamar assim, uma nova temporada. Formato um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, trazer assuntos sobre feminilidade bíblica, na verdade sobre vida cristã. Inclusive o tema que a gente vai falar hoje é para homens e mulheres, né? E eu acho isso interessante, pá, porque assim, a gente sempre abordou esses temas no antigo formato também, né? A gente sempre falou de temas que fossem ambíguos, vamos dizer assim, né? Ele serve tanto para homem quanto para mulher. Mas de alguma forma, por ter um público muito grande feminino, a gente consegue aprofundar nas nossas práticas, naquilo que diz respeito à nossa vivência como mulher, né? Sim, os pontos práticos a gente vai falar mais da nossa vida, né? Das questões que atingem as mulheres, né? A gente não tem como se colocar na vida dos homens e também tem programa dos homens, né? Sim, Tem o programa dos homens. Não falta programa aqui, né? Porque a gente tem o de homem para homem, que inclusive tá muito legal. E aí já manda o seu aqui, mulher, você que é ouvinte. Você quer que o seu marido escute sobre algum tema? Coloque aqui nos comentários, coloca aí. Nossa, seria incrível se falasse sobre masculinidade e liderança, sei lá. E aí, o de homem para homem vai lá, já vai pegar esse comentário e vai transformar num programa. E aqui o Diário de Eva também, a gente sempre trabalha com o feedback de vocês. Então, já coloca aí, primeiro programa dessa temporada, então já coloca aí a sua sugestão de tema, porque a gente quer falar sobre assuntos que vão fazer sentido para nossa vida prática, né, pá? Sim. A gente tá aqui para falar sobre o que vocês querem ouvir, né? Não é o diário da Paola, nem o diário da Letícia, é o diário de Eva. Então a gente quer falar sobre assuntos que vocês querem ouvir. A gente faz a pesquisa, a gente não tá aqui como pastoras, né? A gente já teve questões nesse sentido, a gente não tá aqui para pregar. Na verdade, vocês falam o que vocês querem ouvir, a gente vai pesquisar, a gente apanha também e traz aqui para essa discussão, para essa mesa. Inclusive, a gente já apanhou com esse primeiro tema, né, pá? Sim. Nossa, já tá sendo demais. A gente escolhe a dedo. A gente escolhe o tema que a gente tá precisando ouvir. Porque daí a gente tem mais propriedade pra chorar aqui com vocês, né? E o tema de hoje, hein, amiga? Traz emoção, né? Sim. Porque a gente chora, a gente ri, a gente passa horas conversando antes de fazer esse programa. Sim. E aí, pá, qual que é o programa de hoje? Qual que é o tema de hoje? E por que ele é pesado? Porque assim, a gente fala esse tema e beleza, soa tranquilo. Por quê, né? O tema de hoje é quem está no controle? Daí a gente sabe que controle é uma coisa que mulher gosta, né? Já tá ali na nossa natureza caída, como a gente gosta do controle. Mas o tema de hoje especificamente a gente vai falar sobre disciplina, domínio próprio, na verdade, sobre essas coisas que a gente tem visto muito, até mesmo nas redes sociais, no Instagram, né, nessa era de gerar conteúdo,
muita gente promovendo essa ideia de você atingir uma alta performance na sua vida, de você acordar cedo, tomar banho gelado, de você sair para correr 10 quilômetros, voltar, cuidar dos filhos meu Deus, que mulher incrível, não é mesmo? Você tem que ser uma super mulher, né? Pra você Uhum. viver o mundo de hoje, né? Esse que você falou do tomar um banho gelado de manhã. Você tem que tomar café sem açúcar. Você tem que ser, nossa, uma convenção diferente de mulher. Sim. E aí acho que pesa a barra, né? Porque você acorda, você olha o seu Instagram. As mídias sociais acabam com a nossa vida, né? Porque você olha o Instagram, aí você vê aquela blogueira que acorda 4:30 da manhã. Aí malha, faz devocional, né? Se arruma. Cara, você. Pra depois acordar os filhos, levar na escola, depois faz yoga, faz, sei lá, faz trocentas mil coisas, trabalha, é empresária, ganha dinheiro. E aí você faz o quê? Minha vida tá um lixo. Às vezes a gente olha e quer chorar, né? Assim, eu vou reclamar, nem filho eu tenho, essa mulher aqui tem 5, todos de lacinho, bonitinhos, arrumados. Eles são tão educados. E ela faz homeschooling, e ela toma mais gelado, e ela não come açúcar, meu Deus. E cada filho tem uma alimentação diferente. Um não come glúten, outro não toma lactose, outro não, sei lá. É sempre muito difícil, parece que você olha assim no mundo, né, das mídias, e é muito difícil a vida dela, e ela consegue fazer com tanta maestria, acordar bonita. E tem também a versão evangélica, né, que também faz a devocional, aquela devocional incrível, e aí, assim... Escreve um livro, né? Escreve livro e faz devocional incrível, e vai pra igreja e participa não sei do que, tem 50 ministérios, e elas, assim, são... Porque elas são o quê? Muito disciplinadas, né? E muitas dessas pessoas, né, nas redes sociais são, que a gente sabe, né, influencers. A ideia é te influenciar mesmo. Elas passam receitas de como elas fazem isso. E a gente não tá aqui fazendo uma crítica a esse movimento, né? Na verdade, não é a ideia. A gente tem se beneficiado muito de muitas dessas pessoas, dessas aulas, desses cursos, dessas receitas, né? De como ser mais organizada, de como cumprir melhor as tarefas. Então, assim, a ideia não é criticar. A gente fez, né, falando num tom mais engraçado aqui, de tantas coisas boas que essas mulheres fazem. E a gente sabe que rede social não é... A pessoa não posta os problemas dela ali, né? A gente sabe que rede social tem uma função, né? E a gente precisa ter um olhar apurado para isso. Né? Mas a ideia aqui é a gente pensar, poxa, mas será que isso é ruim? Então, você ter essa disciplina, sendo que a Bíblia fala que a gente precisa ser disciplinado e vai falar sobre o domínio próprio, né? Então, como que a gente pode juntar essas duas coisas, né? A gente vem lutando, né? A gente, como amiga, tem conversado sobre isso, sobre como melhorar como mulher, como ser... né, N coisas, saúde, malhação, alimentação, etc, etc. Estudo, trabalho, né, pra gente, né, agora trabalha em casa, né, ou tem sua empresa, ou é freelancer. Como a gente pode, né, melhorar e fazer as coisas de uma melhor maneira e, ao mesmo tempo, ter um olhar espiritual para tudo isso, né? E no final das contas, no terminar o dia, eu falo assim, nossa, eu sou incrível. Eu sou maravilhosa. Exatamente. E acho que o desafio que a gente tem é justamente essa parte do final do dia, que, não, é lógico que o desafio é o dia inteiro, né? Mas no final do dia, você olhar pra tudo que você fez, todo o checklist, né? E aí você falar assim, nossa, graças a Deus eu fiz isso tudo. Ou, nossa, se o Senhor não tivesse me ajudado, nada disso aqui sairia. Né? No final das contas, a sensação que dá é que a recompensa é só aquilo ali, que acabou, né? A recompensa é ter minha agenda cheia de check. Eu sou uma pessoa disciplinada agora, gente. E acabar ali, né? Sendo que a gente tem que olhar pra tudo que a gente faz e falar assim, tudo isso é pra glória de Deus, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça pra glória de Deus. E a nossa tendência é deixar aquilo centralizado, né? É o autocentrismo. Sim. E essa palavra tá muito na moda, né? Falar sobre ser uma pessoa egocêntrica e tal. Mas
acho que isso afeta muito todo mundo, né, pá? Sim. Isso afeta muito na nossa rotina. Não é uma coisa que... eu caí uma vez. Nossa, eu caí no autocentrismo quando eu tinha 5 anos. Não, é uma coisa que é uma batalha diária, né? A gente até, inclusive, vai falar sobre isso no próximo programa, né? Sobre o autocentrismo. Mas esse tema, inclusive, puxa porque a gente vai falar na próxima semana, né? Mas essa questão do domínio próprio chama muito a nossa atenção porque é um dom do Espírito Santo, é um fruto, né, do Espírito Santo, que muitas vezes a gente esquece que a gente tem que percorrer, a gente tem que, como posso dizer, correr atrás mesmo, né? A gente tem que lutar para ter, para obter, né? Eu tava lendo um livro agora, pouco antes de vir para cá, que o autor fala sobre essa questão do domínio próprio e o esforço, né? Esse contraponto de que o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, então a gente, poxa, eu queria que fosse automático, né? Nesse livro ele fala sobre vício, né? Sobre abandono do álcool, por exemplo. É óbvio que você quer que as pessoas se convertam e de repente ela não bebe mais, de repente ela não fuma mais. E óbvio, isso acontece. A gente conhece muitas histórias assim, de pessoas que abandonaram vícios em drogas porque se converteram de um dia para o outro. Mas tem muita gente que não, que vai ter que lutar em relação a isso, né? E a gente, no nosso dia a dia, no comum, a gente tem que lutar pela nossa disciplina. Quem nunca viveu ali um período de constância, de devocional, todo dia acorda, daí durou 2 semanas, depois a 3ª semana já foi mais ou menos, a 4ª semana já sumiu. O gás sai, né? Quem nunca começou a ler a Bíblia, eu vou ler 1 ano, e para ali, né, Deuteronômio já acabou. Já nem acabou o Pentateuco. Já desanimou, e aí a gente fica pensando, poxa, mas não é um dom do Espírito Santo? Porque quando a gente pensa no esforço próprio, fica muito ligado ao legalismo, né? A gente pensa, então, é o esforço meu. E a gente pensa que quando tem esforço nosso, parece que não bate muito com o evangelho da graça, né? Que é tudo de graça, não tem nada a ver, vem tudo do alto, né? Mas Paulo não trata as coisas dessa forma, né? Tem esforço nosso. E eu acho que um desafio que a gente tem é justamente pensar que o esforço que a gente faz é também uma ação da graça, né? Então, ter forças para conseguir fazer algo é um meio de graça, é Deus dando a força pra gente fazer aquilo. Eu acho que justamente o que o autor falou, Deus poderia, né, ter feito as coisas muito mais simples. E você não precisa, a santificação não precisa ser um processo. Sim. Você pode ser a conversão, pronto, você já tá santificado, no 7º céu. E ele não quis, né? E as coisas que a gente tem que fazer na nossa vida, ele fez com que a gente tivesse racionalidade pra gente pensar e decidir e, sabe, não depender de sinais, de sonhos e, meu Deus, se for essa pessoa que eu tenho que casar, que ela esteja de branco hoje no culto, né? Sim, a gente queria sinais assim, né? A gente queria que fosse um pouco mais prático, desse jeito, na nossa cabeça, né? Mas, no final das contas, Deus trabalha na nossa maturidade, trabalha na nossa intelectualidade, na nossa fé, nas nossas emoções, de uma forma mais árdua, né? É a lapidação, é aquela questão de passar no fogo, né? Refinar o ouro com fogo. E a gente se sente mais refinado com essas coisas. Essa questão do esforço eu acho que é muito difícil, porque eu confesso que tem muitas coisas que eu sou muito preguiçosa e, assim, procrastinadora. A gente conversou uma vez, acho que na época da faculdade, da sensação que a gente tem de entregar o trabalho na última hora, porque a gente acha o orgulho, porque você fala assim, nossa, eu entreguei, o trabalho era pra entregar 11h59, nossa, 11h55, coloquei lá, comecei a fazer o trabalho 11h30 e eu entreguei 11h55. E aí dá uma sensação de orgulho de que, nossa, eu consegui fazer. E no final das contas você não se esforçou, você não se esmerou, você não entendeu o conteúdo da forma que você poderia. E você não começou a fazer quando o professor pediu e você não estudou como deveria ter estudado. Procrastinação, acho que é um tema que merece um programa só pra ele, né? Mas esse é onde
pega muito nessa questão do domínio próprio, né? E é um mal, acho que quem nunca, né? É um mal geral, né? Quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra. Poeta, né, gente? Essa música. Ai, gente, desculpa, mas eu precisava fazer essa citação agora. Essa questão do domínio próprio, do autocontrole, é uma coisa que a gente tem ouvido falar muito ultimamente, mas eu acho que falta esse... Porque eu, pelo menos, vejo muito na internet de um meio secular, né? Da questão do banho gelado e tal. Mas quando a gente pega pelas escrituras, a gente às vezes pode deturpar, né? E anular a graça, ou viver de uma forma legalista e anular a graça. E também não é isso, né? É que se você for ver, pra que serve o domínio próprio? E eles não vão usar esse termo, né? A gente tá falando dos gurus seculares, né? Da alta performance, por exemplo, os coachings, que vão falar de sacrifício, que agora tem uma galera, a gente tá numa geração do alto mimo, né? Se você quer, você tem que se dar, se a pessoa é tóxica, você tem que se afastar. Mas tem uma galera agora vendo que esse projeto não tá dando certo, né? A gente tá uma geração muito frágil, né? E tá vindo com uma outra proposta, né? De sacrifício, de autossacrifício, de você, né? Que é outro extremo, um né? banho gelado pra alta performance, pra você aguentar as barras da vida e tudo mais. Mas eles partem de um princípio que, na verdade, é bíblico, né? De que tem coisas em nós, coisas ruins em nós que precisam ser refreadas, que precisam ser dominadas, que precisam ser domadas. E até coisas boas, só que no momento certo, né? Exatamente. Então, o domínio próprio, ele é um dom espiritual que serve para dominar o pecado que está dentro de nós, né? Então, a ideia é ajudar a gente a renunciar, não só renunciar ao pecado, mas também manter os bons desejos sob controle, como o desejo sexual, por exemplo, que é um presente de Deus. Deus deu o desejo sexual para nós, né, para ser usado no momento certo, no local certo, né, com a pessoa certa, né? Então, o domínio próprio é para que você não saia aí desvairado, fazendo o que não deve, desobedecendo a Deus, e também para você lutar contra o pecado, né? E essa questão do domínio próprio, às vezes parece que é um Deus tirano, né? Não, você vai ter que segurar o seu desejo, como se fosse uma tirania de Deus ordenar essas coisas, né? Mas até nessa questão da sexualidade, que é um dos temas mais comuns nessa área de domínio próprio, né? Você vê que é uma linha de segurança que Deus dá pra gente, né? É uma linha de... Até aqui vai ser benéfico pra você. Se você me obedecer, vai ser benéfico pra você. E é como as leis de Israel que Deus dava, né? A gente lê, a gente fala assim, ai, nossa, pra que tudo isso? E aí tem um porquê pra tudo aquilo, né? Ai, não pode comer porco, né? Tem um porquê pra aquilo, né? Ai, por que aquele animal é impuro? Então, o domínio próprio, ele é uma linha de segurança que o próprio Deus dá pra gente. E é um privilégio você poder... Eu tava aqui conversando com a Pá antes do programa, e a gente tava refletindo sobre como que, na verdade, o domínio próprio, ele é fruto da liberdade em Cristo, né? E como que o mundo prega uma liberdade em você não refrear os seus desejos, você tem que fazer tudo o que você quer, tudo que seu corpo pedir, tudo que você quiser, tudo que você imaginar, você tem que correr atrás e tem que ter mesmo. Porque a vida é só uma, você vai viver pouco, então você tem que viver tudo que você pode. E aí, eles contam isso como uma real liberdade, quando na verdade você só está sendo escravo do seu próprio corpo, você está sendo escravo da sua carne, você está sendo escravo do pecado, e você não consegue dizer não para si mesmo. Então isso é uma prisão. E quando você está em Cristo, você tem o poder nele de falar não para essas coisas, de falar não até mesmo para você mesmo. De ter desejo sexual, de ter desejo de comer que nem doido, de ter desejo de fazer várias coisas, mas analisar aquilo pela sua fé, pela sua racionalidade, analisar aquilo que não é bom para aquele momento e poder dizer não com consciência, com a consciência limpa e sabendo que aquilo vai atribuir glória a Deus, que no final das contas é o prêmio, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse lance da premiação aqui nessa questão da autodisciplina, do autocontrole, né? Por que a gente tem a disciplina? A gente tá buscando alguma coisa. E qual que é esse fim, né, pá?
Conta pra gente qual que é esse benefício, esse prêmio que a gente vai ter. Sim, antes desse ponto, eu queria só comentar um negócio que dentro do que você falou, sobre essa questão do poder, né? Que essa palavra é um desejo natural do homem. O homem quer poder, né? É um dos ídolos do nosso coração, né? O poder. E a disciplina acaba, quando você entra nesse ciclo, né? De, eu vou ser disciplinado, eu vou fazer, e as coisas começam a funcionar, e às vezes você é uma pessoa totalmente incrível, né? Nesse sentido, essa sensação de que você tem poder sobre você, ela é boa, né? Só que a gente precisa lembrar do que a gente está falando aqui, né? O poder sobre... O domínio próprio não é o poder sobre você mesmo, mas é o poder de Cristo sobre você. Uhum. Então, pontos importantes dentro do que a gente está falando a gente está falando aqui, às vezes, de disciplina física, né? Mas na Bíblia, a gente falou do desejo sexual, mas é sobre dominar a nossa mente também, né? A Bíblia vai citar alguns pontos sobre dominar a nossa mente, nossos pensamentos. Pense nas coisas do alto, por exemplo, né? Quando a gente fala de ansiedade, de crises, síndrome do pânico, por exemplo, é onde a gente pode pedir por domínio próprio mesmo. E as áreas das emoções também, né? Sim, A gente exatamente. principalmente pra mulher. A gente vai ter um programa sobre pessoas emocionadas. Que é bem difícil, assim, né? Controlar as suas emoções. Ou colocar as suas emoções abaixo da sua A ira racionalidade. também. Ira, exatamente. Exatamente. Mas aí a gente entra nesse ponto que você falou, né? Então, como que eu vou cumprir com as minhas obrigações, então, né? De onde vem essa força pro domínio próprio? Primeiro vem do alto, a gente já falou, né? Então, algo que tem que estar nas suas orações, né? E exige muita humildade diante de Deus, né? Exatamente. É você se humilhar diante de Deus, você tem... É uma coisa que eu vou confessar, não é algo que eu oro sempre, tipo, ai, Deus, me dá domínio próprio aqui, não um pedido que entra, não um nome que tá na minha lista, agora, controle, né? Uma coisa que eu oro em relação ao domínio próprio, domina a minha língua. A língua é um ponto que precisa de domínio próprio, por exemplo, né? Porque fofoca é um vício, né? Que outro programa a gente faz de novo, a gente faz um programa sobre isso também. Tudo vai dar programa aqui. Mas essa questão do que de fato para que serve, né, o domínio, como que você vai, como eu posso dizer, buscá-lo, né? Acho que essa é a palavra, né? Como que você busca o domínio próprio, né? E eu acho que um ponto principal tá na sua mente, tá no que você quer, qual o seu objetivo, né? E geralmente, a gente, falando das coisas que a gente citou aqui, por exemplo, alimentação ou a língua, a gente quer prêmios, né? Quando Paulo cita o exemplo de uma ilustração, ele vai falar sobre o atleta, né? Que corre de olho na medalha, né? Então, a gente precisa parar para pensar para qual medalha a gente está olhando quando a gente começa num processo de autodisciplina e falha, né? Porque às vezes a gente foca lá na questão do emagrecimento. Eu quero ficar magra. Então, eu decido que esse é um valor para mim, eu quero emagrecer por motivos estéticos. Então, eu vou pra academia, acabei de fazer minha matrícula, vou pra academia todo segunda, vamos falar todo dia. Eu quero ir pra academia 5 vezes por semana, vou malhar, etc, etc. Só que porque o meu foco é perder 10 quilos. Só que quando eu começo a sofrer, né, as dores disso, né, que é acordar cedo, né, ir pra academia, aí a primeira semana você tem 0 resultado na balança, que o seu objetivo são os 10 quilos, né, ou que seja alimentação, né, vou comer menos, porque daí aí você vai em algum lugar, pedem pizza e você tem que falar não. Quando você começa a enfrentar esses sofrimentos, né, esses pequenos sofrimentos, você desiste, né? Porque você pensou só no benefício final, mas você não pensou na carreira que você tem que correr para chegar no objetivo final,
né? Você não pensou nos nãos que você vai ter que falar, né? Exatamente, você não pensou nos nãos que fazem parte desse processo, né? E por isso que a gente desiste muito fácil. E, na verdade, a gente precisa ter um olhar maior, querer um prêmio maior dentro desse processo, sabe? Emagrecer por si só não é ruim, muito pelo contrário, é bom. Tem a ver com a sua saúde, tem a ver com a sua imagem, com a imagem que você vai passar, você representa Cristo. E como né? você vai servir também, né? Você pode servir com mais qualidade, tendo, né, Exatamente. um peso adequado para o seu corpo. Enfim, tem N benefícios que você pode ter emagrecendo ou criando massa muscular. Sim, mas essa questão do peso e academia é só o exemplo mais comum que a gente tem, né? Que quantas pessoas não falam, eu vou malhar e não vou, e não que consigo. É a meta do ano, né? Todo mundo quer perder 5 quilos pelo menos. Todo mundo tem esse desejo. Então, é só um dos exemplos. Mas quando a gente fala de língua, por exemplo, né? Eu vou parar de fofocar. Mas você não pensa que quando você tá na sua roda de amigas, você vai ter que ser a chata, que não vai falar quando tiver todo mundo falando. Você não quer passar por isso, né? Pela parte chata do processo. E é aí que entra o domínio próprio. É te dar força para você passar pela parte chata do processo. Porque você tá de olho num prêmio muito maior, né? Você vive com uma esperança e uma expectativa maior do que você pode até ver no momento, né? Você falando, e eu lembrando daquele aspecto de quando, por exemplo, a gente faz um cronograma anual de leitura bíblica, né? E muitas vezes no meio do caminho eu parei de ler, porque eu ficava assim, nossa, mas genealogia? Genealogia, gente, o que vai me ajudar a ler genealogia? Né? E assim, é porque eu não tava vendo que aquilo poderia produzir em mim coisas maiores do que eu imaginava. Eu tinha um prêmio muito maior, e tem um prêmio muito maior. E assim, é uma coisa estritamente, na nossa cabeça, espiritual. Tipo, fazer meu devocional, fazer minha leitura bíblica. Então, eu tenho que ler a Bíblia mesmo. Mas no dia a dia, a gente vai perdendo essa noção de a palavra de Deus, Deus tá falando comigo, nem que seja na genealogia. Cada palavra e cada pedacinho das escrituras vão me trazer muitos benefícios. Mas no dia a dia você pensa assim, isso aqui não vai ser útil pra mim. Isso aqui não... isso aqui é chato, isso aqui... Porque a gente tá muito acostumado com essa sensação de prazer o tempo todo. Eu tenho que estar sentindo prazer com o que eu tô fazendo agora. Eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar satisfeito, tem que ser bom pra mim. Só que a visão de bom, pra mim, é eu estar satisfeito, eu estar feliz com o que tá acontecendo naquele momento. E aliás, muitas vezes não é. O sacrifício é exatamente isso. E também não tá ligado a simplesmente você mentalizar, eu vou dizer não. Porque se você entende que é só você, que é isso que você precisa fazer, amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou pra academia. Amanhã eu vou tomar café sem açúcar. Eu não gosto, mas eu vou cortar o açúcar e assim por diante. Você tem uma lista das quais você vai dizer não, né? Esse ponto é importante pra gente colocar aqui, né? Pra gente não pensar só na questão ruim do processo e achar que é algo ligado à nossa própria força, né? Por mais que a gente já tenha dito isso. Mas a questão é que quando você consegue falar não, e tem só isso na sua mente, o falar não, a glória é sua, né? E aí depois você emenda em outro pecado, né? Exatamente. Porque você consegue cumprir, você dá o check naquilo, nossa, eu sou boa. Eu sou ótima, hein? Nossa, isso aqui... Eu sou muito boa. Isso aqui eu tiro de letra, gente. Sim, eu sou uma pessoa disciplinada. E aí a glória vai pra quem, não é mesmo? Não, e aí você... Na verdade, você tá trocando um pecado pelo outro, né? Se antes você era uma pessoa preguiçosa, agora você é uma pessoa arrogante. Uau, que troca maneira! Exatamente. E é por isso que essa questão do prêmio precisa ficar muito clara na nossa mente. Porque quando a gente é elogiado, por exemplo, parabéns, você é tão organizado, nossa, parabéns, você é tão incrível, e você começa a sentir prazer nisso, essa acaba sendo sua motivação. E a sua recompensa. E a sua própria recompensa.
né? Então, a gente precisa olhar para as coisas do alto, como a palavra de Deus diz. A gente precisa desejar, obviamente, ter uma vida organizada, ter uma vida produtiva, que acho que a gente nem falou essa palavra que tá tão na moda, né? Essa vida produtiva, produzindo frutos para o reino. Esse tem que ser o nosso objetivo maior. É óbvio que se eu tiver sem saúde física, eu vou produzir menos. Óbvio, uma pessoa doente pode servir, com certeza, através da doença dela, doença que, né, às vezes ela tem, servir muito dentro das condições que ela tem. Mas uma coisa é você não cuidar da sua saúde, não cuidar da sua alimentação, sofrer as consequências disso e falar, poxa, minha vida é o que dá pra fazer. Paciência. Viver no mínimo, né? Exatamente. Porque parece que você tá vivendo na reserva o tempo todo, né? Exatamente. Você tá vivendo com baixo combustível a vida inteira. E aí você não tá alcançando as maiores capacidades que Deus já te deu, né? E eu acho que esse é o lance da glória pra ele. Exatamente. Porque quando a gente entende que a gente começa... Quem dá a ferramenta é ele. Quem nos dá a capacidade de usar a ferramenta é ele. E no final das contas, todo o resultado que a gente tiver vai ser pra ele. Todo o processo, ele tem uma motivação sólida. E é uma motivação que não tem como mudar, não tem como alguém destruir, né? Agora, quando a gente tem outras motivações, parece que se torna uma coisa frouxa. Uma coisa que... Poxa, se você mudar de uma situação da sua vida, aquela motivação vai mudar também. Quando Deus é a rocha, realmente, da sua vida, aquilo não vai mudar com tanta facilidade. Você não vai ficar frustrado porque você não tá baseado em si mesmo, né? Sim. Então, a ideia mesmo desse programa é que a gente pare para pensar quais são os nossos reais desejos. Né, quando a gente tá falando aqui de domínio próprio ou sem até enganar, mesmo, né? Sem mentir. E sem se enganar também. A gente descobriu outros dias que a gente mente pra gente mesmo. Na verdade, a gente já sabia. Mas... Até nisso a gente tava mentindo pra gente. Né? Exatamente. Mas esse é o maior atraso de vida. É você se enganar sobre os seus reais desejos dentro daquilo que você está tentando conquistar, por exemplo, né? Isso vai entrar na sua vida profissional, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, na sua rotina. O que você está buscando todos os dias? Quando você acorda, quando você monta lá o seu checklist do dia, o que você está buscando? Ser uma mãe admirada pelos filhos, uma esposa admirada pelas vizinhas, por todo mundo. Não é um problema você querer isso, mas se a sua vida gira em torno disso, de ser admirada, de ser benquista... Nossa, que velho, né? Benquista é incredulidade. De ser bem falada, ainda é algo muito pequeno. Você não consegue sustentar. Né? A gente precisa ansiar e desejar por coisas maiores. A gente precisa desejar pelo espírito, por coisas espirituais, por coisas eternas. E isso vai ser uma força motora muito maior para essa mudança. E vai ter falhas, vai ter dia que você vai falhar, tem dia que você não vai conseguir, que você não vai pra academia, que você não vai malhar, que você não tá afim. E aí no dia seguinte você começa de novo, porque o seu anseio é eterno. Não tá ligado àquela semana de 5 estrelas que você vai ter. Não, e vai ter momentos que a gente vai ter uma energia menor. A gente vai ter situações na nossa vida, sim, vai ter imprevistos. Vai envelhecer, né? Também, viu? Não lembra disso, não. É outro programa sobre isso. Vários programas já saíram dessa pauta aqui já tem uns 30 já, né? 30. E continue escrevendo aí nos comentários, por favor, o que você quer ouvir, do que a gente pincelou aqui. Você fala assim, primeiro esse, pra gente já fazer a lista aqui. A gente já monta aqui uma lista e coloca lá no nosso Instagram, porque a gente tem o Instagram do Diário de Eva, pra você colocar lá. A gente posta umas enquetezinhas, a gente vai começar a movimentar agora que estreou, né? Então a gente coloca enquete pra você coloca lá nas nossas... Pode colocar em qualquer lugar suas dúvidas. Coloca no direct, coloca nas fotos que a gente colocar. A gente responde, a gente manda beijo, a gente manda foto. Achando a influencer, né?
Ai, que meu desempenho no Instagram é tão bom que, assim... Sim. Ai, gente, eu vou... inclusive lá a gente se esconde atrás do logo, Diário de Eva. mas é muito legal essa interação, né? Assim, não querendo mudar de assunto, mas é muito legal quando a gente consegue interagir com vocês, né? A gente tinha muita interação quando a gente tava no Diário de Eva antes, né? De antes, que a gente conseguia trocar ideia e ter o feedback de vocês. E assim, faz total diferença, porque quando a gente vai montar a pauta, a gente conhece o nosso público. Sim. A gente conhece vocês. Então, pode contar lá a vida de vocês. A gente senta lá, escuta o testemunho, conversa. Tem gente que manda áudio pra gente até hoje, né, pá? E, inclusive, foi muito legal. A gente ressuscitou o Instagram do Diário essa semana. E receber as mensagens de vocês foi muito legal. A gente recebeu muita mensagem de gente falando que tava com saudade, que quer ver de novo, que quer ver o programa. E estamos de volta. Estamos de volta, finalmente. E aí, a gente já começou com esse tema de autocontrole, disciplina e tal. Por quê? Tudo isso tem um porquê, gente. Você acha que a gente dá ponto sem nó? Porque você vai ter a disciplina de assistir o Diário de Eva toda quarta-feira. Porque vai trazer benefícios espirituais pra vocês. E a gente tá olhando pro alto. Estamos todo mundo aqui olhando pro alto. Pra glória de Deus, né? Exatamente. Então, acho que deu para entender um pouco dessa parte de autodisciplina, da questão do domínio próprio, né? A Bíblia usa esse termo de domínio próprio. É um fruto do Espírito. Então, a gente precisa orar por isso. A gente precisa desejar isso. Se a gente não desejar as coisas do reino, o que a gente tá desejando então, né? E não é uma coisa que eu e a Paola, a gente tá aqui no Diário de Eva como se... Ai, gente, já temos todos os frutos, assim... eu queria. Super desenvolvidos na nossa vida. E a gente vai ensinar aqui pra vocês como é que é pra ter. A receita da blogueira. Ai, tá bom. Não é assim que funciona. Não é, gente. A gente tá aqui falando de coisas que todos os dias a gente tem que lutar. E é justamente uma plataforma pra gente também contar as nossas lutas e falar como que é, né? Às vezes a gente acha que é só com a gente que acontecem as coisas. Não na verdade, esse programa nasceu do problema que a gente trouxe no começo. A gente tava se inspirando em muitos desses conteúdos para mudar questões importantes da nossa vida, coisas com as quais a gente estava lutando, e a gente estava consumindo muito desse conteúdo, ainda consome. E aí uma hora você para e fala, tá, mas e Deus nisso tudo, né? E a Bíblia nisso tudo, e a gente precisou levantar essa pesquisa para ter uma resposta pra gente mesmo, né? E ver onde a gente tá falhando, porque se a ideia é a gente ser mais organizada, mais, sei lá, mais saudável e comer melhor e malhar mais, a gente precisa fazer isso pra glória de Deus, né? E a gente precisa olhar pra palavra, né? E essa questão do domínio próprio ser algo ativo que ajuda muito, né? Porque é o que a gente tá falando, a gente entende a questão da graça agora, né? Estamos entendendo, Sim. Mas é uma coisa de eu vou fazer isso de forma ativa. E é muito difícil a gente virar essa chave de eu vou fazer, vai estar na minha prática, mas não é por mim. E não é comigo, não é assim, não é pra mim isso aqui que eu tô fazendo. Sim. A gente não consegue virar a chave de pensar, fazer e receber, né? O recebimento vai ser totalmente pra Deus. E aí, no final disso, ainda assim, a gente vai estar plenamente satisfeito. Porque é aquele negócio de se acaba em mim, eu acabo ou frustrado ou arrogante. Mas se eu consigo entender que aquilo tudo é pra Deus, a satisfação vem dele. Que inclusive tem uma indicação de livro, que é esse aqui. Plena Satisfação em Deus, do John Piper. Eu ia trazer o Hábitos Escravizadores também, mas esqueci. Anota aí, Hábitos Escravizadores. Se você tiver preguiça de ler, lê só o capítulo 10 que já tá bom. Pronto. Aí, você já tem indicação de livro e de capítulo. Sim. E eu vou dar mais uma aqui, que, inclusive, vou contar meu testemunho, já que a gente tá falando aqui, né, da prática. A gente tava nessa vida aqui de vamos ser mais produtivas e tal, vamos se desenvolver melhor, mais organização, uma rotina mais, né, eficaz. E aí eu tava nessa, né, de, nossa, acordar, tomar banho gelado, brincadeira, essa parte eu não cheguei, que eu não troco meu banho quente. Eu ainda faço, às vezes. A Paola, eu acho que esse é o maior, assim,
a maior loucura que eu já ouvi a Paula falando. Sim. Sim. Tô tomando banho gelado. Eu fiquei, oi? Faz bem pro cabelo, vocês sabiam, né? Só queria dizer isso. E pra pele também. Por isso que a Paula tem essa pele de pêssego, gente. É, gente, não vou falar minha idade aqui. É banho gelado. Mentira, faz um mês que eu fiz. Pronto. Essa é a fonte da juventude. Se você quer rejuvenescer aí uns 5 anos, toma bem gelado. E aí, voltando, né? Tava nessa vibe de, nossa, vou me desenvolver e tal. E eu tava entrando numa mentalidade de que era pra mim. Minha vida de oração começou a minguar. Meu devocional começou a minguar. Aí, conheci este livro aqui. Que eu não sei se dá pra ver. Está focando. Tá, você está focando. Mas é Graça que Transforma, do Jerry Bridges. Esse autor, se você pega um livro dele, você já sabe que é uma paulada, Gente, né? qualquer coisa do Jerry Bridges, vocês podem comprar e ler. E joga no Google também textos, blogs, qualquer coisa. Jerry Bridges, leiam. Ele vai ser lindíssimo e vai falar tudo, você pode ter certeza. E aí eu fui ler, né, o comecinho. Na verdade, eu fui ler esse livro pra fazer um post de Instagram. E ele arrasou comigo, porque só o primeiro capítulo, o nome é O Rolo Compressor do Desempenho. Já acabou comigo. Só o título já acabou comigo, né? E aí ele usa como base o versículo de Gálatas 3, versículo 3, que fala: Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? E aí eu li o versículo e eu fiquei já me sentindo mal. Porque era justamente o que eu estava fazendo. Eu tinha entendido que várias coisas que Deus tinha me dado, tava ali na minha vida, na minha rotina. Eu tinha entendido que Deus tinha me dado tudo aquilo no começo. Mas eu comecei a lidar com essas coisas como se fosse pela minha força. E eu tava querendo ter resultados com aquelas coisas como se fosse da minha própria força também. E aí eu não conseguia, eu comecei a me frustrar em muitas coisas. Equilibrar os pratos é difícil, né? E aí eu não conseguia equilibrar tudo. E eu ficava, por quê? Mas eu tô tentando fazer tudo certo. Eu tô seguindo aqui a receita do bolo. Eu entendi tudo! Como assim? Por que eu não consigo? Aí fui ler o livro. Aí você sofre cada prato que cai, né? Então. E a vida é essa. E a vida é assim, é um eterno quebramento. Uma eterna quebração de prato. Quebrantamento. Por que eu vou inventar essa palavra agora? Mas é isso. E hoje, por exemplo, eu dando meu testemunho coach, né? Hoje eu não consegui ir pra academia de manhã. Não acredito. Não, mas eu sigo com meu sorriso no rosto porque é um dia. Eu corri hoje. Ai. Olha como eu sou boa. Gente, é complicado. É complicado ser evangélica. Então, você sofre, né? E não é assim. Gente, imagina. A gente precisa entender. Se a gente foca muito nessa questão da rotina, de fazer tudo certinho sempre, isso pode se tornar um ídolo também. Especialmente, putz, eu falhei hoje, acabou meu dia, nada vai dar certo, vai dar tudo errado. Gente, não. Para. Não, e assim... Imagina que se você tem uma rotina de exercício físico, um dia que você falhe, vai... Aí pronto, você come um bolo inteiro, uma feijoada... Pronto, acabou. Engordei 5 quilos. E um dia você recupera tudo aquilo que você perdeu. Então. E aí a gente vê que se o foco estiver no lugar certo, que, por exemplo, é a saúde mental também. A gente sabe que o exercício físico faz muito bem pra nossa mente. Você não vai sofrer por causa de um dia que você não foi, né? Você não vai morrer por causa de um dia que você não conseguiu. E assim, vai dar certo se você seguir as escrituras. Então, a gente tem que seguir o plano de Deus, né? Ele tem ali no manual das escrituras, a gente tem tudo que a gente precisa para uma vida piedosa, que é o que fala lá em Timóteo, né? Em Efésios fala que Deus deu todas as bênçãos espirituais em Cristo para que a gente tivesse uma vida com Ele. Então ali a gente tem muitas promessas de Deus falando que vai sustentar a gente, que vai dar certo, que a gente precisa só buscar Ele. Tema ao Senhor, tema a Deus, viva para Ele e as coisas vão dar certo. Não significa que você não vai sofrer, não significa que não vai ter imprevisto, não significa que tudo vai ser do jeito que você quer, que é o que a gente lida aí com os desejos que a Pá estava falando, os desejos reais do nosso coração. Nem sempre vai ser tudo do jeito que a gente quer. Na verdade,
Quase sempre, não é? Mas a questão é, tudo tá sobre domínio de Deus. Então, o tema de hoje é com quem que tá o controle, né? A gente tá nas mãos dele, entender que já está nas mãos de Deus, já é o princípio pra gente viver uma vida de domínio próprio. Porque ele vai ensinar a gente a ter mordomia com o nosso tempo, com os nossos recursos, ensinar a ter uma vida piedosa, um coração equilibrado, um coração não autocentrado, mas um coração que faz e que ama sacrificialmente, né? Enfim, é com o Senhor que a gente vai aprender todas essas coisas e é através de Cristo e da obra dele que a gente vai enxergar qual que é a verdadeira mentalidade, né? Qual que é a nossa verdadeira expectativa e qual que é o nosso verdadeiro prêmio dentro disso tudo, né, pá? E não negligenciem a busca pelo domínio próprio, né? Eu acho que é um fruto que a gente deixa muito de lado, especialmente porque a gente tá numa cultura que carpe diem, né? Aproveite o dia, faz o que você tem vontade. Eu não controlo. Ainda mais. E as mulheres ouvem muito isso, que a gente não tem controle, né? Emocional, que a gente não tem controle da língua, que a gente não tem controle de nada, não tem controle financeiro. Mas a gente precisa, com o nosso testemunho, provar para o mundo que a gente é diferente. E o domínio próprio tá aí para isso, né? Deus nos dá esse recurso incrível pra gente fazer a diferença nesse mundo, né? A gente não precisa ser descontrolada no nosso falar, no nosso temperamento, no nosso agir, né? Nas nossas atividades, na nossa alimentação, especialmente só porque a cultura promove tudo isso. Então, que a gente busque do alto a força e o poder para poder fazer a diferença nesse mundo, dar um bom testemunho daquilo que Deus tem nos dado. Exatamente. E aí cumprir o nosso papel como filhas de Deus, né? Exatamente. Cumprir o nosso como papel. Imagem e semelhança de Deus. É isso, gente. Tem muita coisa sobre domínio próprio, né? Essa questão de disciplina que a gente poderia falar, mas eu acho que a gente precisa digerir muito mais esse assunto e mastigar ainda mais isso que a gente já tem aprendido. Eu espero que tenha sido edificante para vocês, ainda mais do que tá sendo pra gente de falar sobre isso. Quando a gente fala, a gente aprende mais ainda, né? E foi só o começo também, né? Depois, por exemplo, só falar sobre alimentação é um tema, é um programa inteiro. Só falar sobre Exercício físico. atividade física é um programa inteiro, né? Falar sobre fofoca é um programa inteiro. Sexualidade. Então, sexualidade, que a gente vai ter tempo, né? Hoje é só o primeiro programa de muitos. Hoje é só um gostinho, né? Bom, e aí, pra você que tá chegando aqui agora, não conhecia o Diário de Eva, meu Deus, o que essas meninas estão falando? Quem são elas? Onde vivem? O que comem? Não vou falar o que eu como. Eu não vou falar isso também. Não vou falar nem onde eu vivo. Mas se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Acompanhe a gente toda quarta-feira, meio-dia, estaremos aqui, disponíveis e dispostas a ouvir vocês também. Sigam no Instagram, @diariod.eva. Diariod.eva. É isso aí. E aí, segue a gente lá, entre em contato, conversa, conta o seu testemunho, fala o que você achou desse programa. Vai ser um prazer e um privilégio ter esse contato. E, bom, já tem um convite, se você tá aqui, é de São Paulo, é de arredores, está por aqui, por São Paulo, viajando, enfim, vem aqui na nossa igreja, visite-nos num dia de domingo aí, cultue conosco, Rua Roma, 465, e aí a gente vai cultuar junto, né, se ver face a face, olha que legal. Igreja Presbiteriana da Lapa. A gente já tem uma narradora aqui agora. Igreja Presbiteriana da Lapa, Rua Roma, 465, cultos nos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas. Pronto, gente. É isso, pronto aqui, ó. A gente já tem um merchan pronto. Eu, inclusive, vou recortar essa parte e eu já vou jogar nas redes sociais, tá? Por favor. É isso. Nosso momento aqui acaba, mas quarta-feira que vem, meio-dia, estaremos aqui de novo, né, pá? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.